Vamos começar agora com juros, né? Vou começar com juros simples, que é aquele juros mais tranquilo, dado de um parente ao outro, que você cobra uma taxa fixa, né? Não é juros sobre juros, né? Não são próxima matéria, que é juros compostos. Primeiro eu vou falar sobre alguns nomes que aparecem. O que é juros? Chamei de J. É uma importância que se recebe ou se paga quando se empresta uma certa quantia por um certo tempo. O tempo também a gente vai usar bastante, que é T, né? Pode ser em meses, anos, dias, bimestre, trimestre e assim vai. Coloquei até numa cor diferente. Depois tem capital. Capital é uma quantia que você investe ou você empresta para alguém. Tá? Depois também a gente usa muito um termo chamado taxa, que eu chamei aqui de I, né? É um percentual sobre o valor emprestado ou investido. No caso dos juros simples, existe uma fórmula. Você pode usar a fórmula diretamente ou fazer uma regra de 3 composta. Depois no exercício eu vou fazer pela regra de 3, depois pela fórmula. A fórmula é dada por essa aqui, ó. J é igual a CIT sobre 1000. Capital, taxa e tempo sobre 100, tá? Não sobre 1000. Sobre 100 por quê? Porque a taxa é em porcentagem, então aqui eu ponho o valor e já divido por 100. Tem pessoas que gostam de pôr direto o número decimal. Aí vai depender de cada um, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o exercício. O próximo vídeo é o exercício. Vamos agora resolver o exercício de juros simples, tá? José comprou um celular de R$ 1.800 e vai pagá-lo em 10 meses, uma taxa de juros de 3,5% ao mês. Qual é o valor de juros que ele pagou? Lembrando, 3,5% é 3,5 sobre 100. Então eu vou fazer aqui utilizando a regra de 3 composta. Quais as variáveis que eu tenho? Vou montar minha tabela. Tem o valor que ele pagou, que eu chamei de capital, os juros, que é o que eu estou pedindo, né? Está aqui juros de 3,5, eu estou pedindo juros, e o tempo, no caso um mês, tá? Está aqui reais, porcentagem mês. Então, observe que é 3,5%, né? 3,5 sobre 100. Significa que a cada 100 reais ele paga 3,5% em um mês, já que é um mês, né? Então, 100 reais, 3,5% em um mês. Como o celular custa 1.800, vou pagar um juros J em 10 meses. Agora eu vou fazer a análise, esqueço o tempo, vou olhar entre juros e capital. Quando eu aumento o capital, eu aumento os juros, diretamente proporcional. Esqueço o capital, vou fazer uma análise entre juros e tempo. Se eu aumento o tempo, também vou aumentar os juros. Então agora eu vou montar minha regra, minhas contas, né? Já feita a análise, os dois são diretamente proporcional. Então 3,5 sobre J é igual a 100 sobre 1.800 vezes 1 sobre 10, que é o que está aqui. Já que é diretamente proporcional, não preciso inverter. Simplifico, executo a conta desse lado, 3,5 sobre J é igual a 1 sobre 180, primeira regra da proporção. Então quer dizer que os juros são de R$ 630. Então o José lá vai pagar vai pagar juros de R$ 630 se ele dividir em 10 vezes. Tá? Depois eu vou fazer com a fórmula. Agora eu vou fazer o exercício de juros simples, o mesmo que eu fiz com a regra de 3. Né? José comprou um celular a R$ 1.800 e vai pagá-lo em 10 meses, a uma taxa de juros de 3,5% ao mês. Está perguntando quantos juros que ele pagou e aqui também vou perguntar qual o valor total pago. Né? Só que aqui, em vez de usar aquela regra de 3 composta, vou usar direto a fórmula que já foi passada. A fórmula é J é igual a CIT sobre 100. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Lembrando que a taxa é o I, tá? Então o capital aqui é o valor que você vai pagar, 1.800. O tempo é 10 meses e a taxa de juros é 3,5% ao mês. Lembrando, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Nesse caso está, é mais fácil você mexer no tempo. Então 1.800 vezes 3,5 vezes 10 dividido por 100. Que aí não preciso pôr 0,035, né? Corto os dois zeros aqui, simplifico, executo a conta, né? Multiplico aqui, depois divido por 1, então é só multiplicar a parte de cima, vai dar 35 vezes 18, dá R$ 630. Então ele vai pagar de juros R$ 630, igual ao exercício anterior que eu fiz com a regra de 3. Agora aqui estou perguntando qual o valor total pago. Esse valor total pago é a soma do capital mais os juros, que é chamado de montante, tá? Mais uma coisa, mais um termo utilizado muito aqui, qual o montante, que é o capital mais juros. Então eu vou somar 1.800 mais 630. Então, ao final, ele vai pagar 2.430, tá? Então, duas maneiras de se resolver o mesmo exercício. BH Matemática.